Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, diz assim o texto. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, o levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem é, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade, e lhe dirão o que te convém fazer. Os homens que viajavam com Saulo paravam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiado pela mão, levaram-no para Damasco. E ele esteve 3 dias e 3 noites, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e lhe disse: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levante-se e vá à rua chamada direita, e na casa de Judas procure por um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está orando. E numa visão ele viu entrar um homem chamado Ananias, e pôr-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém e aqui em Damasco. Ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, reis, bem como diante dos filhos de Israel. E eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deverá sofrer pelo meu nome. Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que você volte a ver e fique cheios do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Amém. Vocês conhecem bem a história da conversão de Saulo. Falei numa aula e depois muitas pessoas comentaram uma coisa, e eu queria nessa introdução falar sobre um paradoxo da filosofia. Na filosofia, não sei quem já ouviu falar do paradoxo de Teseu, né? É uma filosofia da mitologia grega, então essas coisas nunca aconteceram. É uma parábola, como assim, enfim. E um paradoxo é uma pergunta meio que sem saída, essa é a ideia. E quem foi Teseu? Teseu foi um herói da mitologia grega, muito conhecido por ter vencido o Minotauro. Ele era um dos filhos daquele deus dos mares, que eu não lembro, Poseidon, sei lá. Obrigado, irmão Roberto. E eu vou tentar apresentar aqui o paradoxo de Teseu rapidamente, para quem não conhece. É o seguinte: ele é filho do Poseidon, ele tinha um barco, né, esse campeão, esse herói. E imagina que ele tivesse que pegar o seu barco de um ponto A e viajar até o ponto B. Ele foi contratado para sair do ponto A até o ponto B, e que essa viagem demorasse, sei lá, 50 anos, essa viagem no oceano. E no decorrer da viagem, as madeiras do navio o navio naquela época era só de madeira. Então, no meio da viagem, imagine que esse navio vai se desgastando, é uma viagem longa na água, tal, e ele vai ter que ir trocando as tábuas do navio, se ele quiser chegar. E ele vai trocando uma tábua do navio e outra, ele tinha preparado isso, tal, enfim, de forma que quando ele chega no ponto B, ele já tivesse trocado todas as tábuas do navio, né? E aí vem a pergunta do tal do paradoxo. Se ele sai do ponto A com o navio inteiro e chega no ponto B com todas as peças novas, trocadas, a pergunta é: o navio que chegou é o mesmo que saiu? Né?
aquele navio que aportou lá no ponto B é exatamente o mesmo navio que aportou no ponto, que saiu do ponto A 50 anos atrás? E aí as perguntas se dividem. Quando eu faço essa pergunta para vocês, você fica pensando, porque o piloto é o mesmo, sei lá. Não, não é, porque... Enfim, mas é o mesmo navio ou não é o mesmo navio? E o que esse paradoxo tem a ver, aparentemente, com esse texto? O que uma história da mitologia grega, meio sem importância, tem a ver? Veja bem, eu vou tentar aplicar ela de outra forma, talvez vai ficar mais claro para você. Quem aqui torce, é um torcedor de verdade, assim, de algum time de futebol? Levanta a mão aí. Ninguém? Você torce para quem? São Paulo. O senhor? São Paulo também. Quem mais? O senhor? Para onde? Corinthians. Sei lá, mais alguém? Tem mais alguém? Santos, Corinthians. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O time que... há quanto tempo você torce para onde você torce? Pro São Paulo. Há quanto tempo? Que é quanto tempo? 40 anos. Você? Quem mais aqui eu falei? Quantos anos? 30. Você? 20. O time que você torce não é o mesmo de quando você se tornou torcedor. Então você não torce para aquele time, você torce para uma bandeira. A ideia é que, pensa que o time que você torce agora, todos os jogadores já foram substituídos. Todas as peças já foram trocadas, toda a equipe técnica já não é mais a mesma, o presidente já não é mais o mesmo. Em 20 anos, em 30 anos, todas essas... Possivelmente a tática não seja mais a mesma, possivelmente a faxineira não seja mais a mesma. E a pergunta é, esse é o seu time? Esse time que você torce é o seu time? Que você torcia lá atrás? E aí qual é a resposta? É difícil responder. Porque parece ser o mesmo time, quem está lá que é daquele time? Então, há 30 anos atrás, 40 anos que vocês falaram, não é mais o mesmo time. Esse paradoxo mostra que nós não lidamos com as pessoas ou com as causas, apenas com os símbolos, apenas com as bandeiras. Eu não gosto de evangélico. Por que você não gosta de evangélico? Não, porque os pastores não sei o quê. Então, mas de que você está falando mesmo exatamente? E antes de seguir adiante, a mesma coisa acontece com tantas outras coisas ao nosso redor. A gente sabe que a maioria das células do corpo são trocadas, são regeneradas. Algumas células humanas regeneram-se em algumas horas e algumas outras células humanas levam décadas. Seja como for, quando você... Pensa aí, quando você nasceu, você tinha 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos, 2,5 quilos, sei lá, alguma coisa assim, você era desse tamanho. E de lá para cá, todas as células do seu corpo também foram trocadas. E a pessoa que está ouvindo esse sermão sentada aqui agora é a mesma que sua mãe segurava no colo daquele jeito? Não é a mesma, exatamente, porque tudo que você tem hoje de célula é trocado. Quando eu estava falando sobre isso com a Vanessa no carro, eu falei assim, mas a pele é a mesma. Também não, a pele nossa fica no colchão. Não sei se você já pesquisou sobre isso. Enfim, mas não tenta... a questão de um paradoxo como esse, se a gente pensar, por exemplo, vamos trazer aqui para o lado do... O HD, então, não sei, o HD também troca, o que não troca é a memória na nuvem. Então, se você... Agora pensa, por exemplo, eu falei do time que você gosta, agora pensa no time que você não gosta. Então você odeia um time de futebol, mas você não odeia por fatores racionais, porque pensa que você fica assim, meu pai, eu odeio o Corinthians ou o São Paulo ou o Palmeiras, porque, sei lá, porque eles são ruins, eles jogam eles fazem falta, eles não têm goleiro, a zaga deles não sei o que lá, a torcida não sei o que e tal. Só que você já sabe que o time não é mais o mesmo, você já sabe que todas as peças foram mudadas literalmente. Ou seja, o que as pessoas gostam ou odeiam não são o que elas gostam ou odeiam são desenhos, são insígnias, são bandeiras, são coisas que não são exatamente palpáveis. Daí a importância dos símbolos.
quando você levanta uma bandeira, eu levanto uma causa, eu defendo uma causa, o evangelho é uma causa, e não é exatamente representado em pessoas. Certamente que o catolicismo de hoje não é o mesmo do século XV, nem o mesmo do século XVI, nem o mesmo do século XVII, nem o mesmo do século XVIII. A igreja que você se converteu, quem se converteu há 30 anos como eu, 40 ou 50 anos atrás, fica chateado porque não é mais como antes. Claro que não. Por quê? Porque a igreja que você se converteu, sei lá, 30 anos atrás, já não está mais sendo a mesma, porque os líderes daquela época já não existem mais. Os líderes daquela época, eles tinham 70 anos de idade, 30 anos já se passaram, agora eles têm 100. Se eles se por acaso estão vivos, eles estão em casa de pijama, entendeu? Não valem mais, são peças que não valem mais. Ou hoje estão mortos, ou hoje estão muito velhos. E quem lidera a mesma denominação é um outro time. Por isso a parede ficou de outra cor, por isso o louvor ficou diferente, por isso, enfim, até a abordagem talvez tenha mudado. O fato é que tudo ao nosso redor muda, todos nós mudamos e, como não percebemos, então a gente não aceita que as mudanças são possíveis. Então a gente fica falando, aquele time não presta, aquela igreja não sei o quê, aquela empresa não sei o quê, aquela pessoa não sei o quê. Mas é porque a gente não parou para pensar sobre isso. E como não percebemos, então não aceitamos que mudanças são possíveis. A gente não aceita, por exemplo, que as pessoas mudam. A gente não aceita, por exemplo, que uma pessoa possa mudar. A gente não aceita, por exemplo, que uma situação possa mudar. E esse texto que nós lemos mostra que na conversão de Paulo, Deus falou com Ananias e ordenou que Ananias fosse visitar Paulo para, impondo as mãos, curá-lo e depois batizá-lo. Mas Ananias disse para Deus, eu vou te dar um toque de quem é essa pessoa que o Senhor está falando para eu ir lá. Talvez o Senhor não saiba, então eu vou te explicar um pouco, eu vou te dar um release, eu vou falar aqui o que a gente sabe a respeito dessa pessoa que o Senhor quer que eu vá lá impor as mãos e orar por ele. E aí o Ananias disse ao Senhor que Paulo era um problema. Falei, esse cara é um problema. E o Ananias estava certo ou estava errado? Certo. Veja bem, Paulo era um problemão mesmo. Mas Deus estava falando com Ananias que Paulo, inclusive, estava orando. Lembra que Deus fala para Ananias? Porque ele está orando agora. Então, Paulo está lá orando. Tal. Em outras palavras, as peças estavam sendo trocadas, usando o exemplo que eu dei agora. Um novo homem estava surgindo, que era Paulo. Um novo homem estava se formando, uma nova criatura estava aparecendo. Um homem estava sendo pescado por Jesus. Jesus pescou um homem chamado Saulo. E o Paulo novo estava em processo de novo nascimento, mas Ananias não sabia disso. As pessoas nunca sabem o trabalhar de Deus na vida de alguém. A gente nunca sabe, então a gente julga as pessoas como a gente entende que elas são. E aí você olha e fala assim, não, fulano é um problema. Tá, mas há quanto tempo você fala isso? 15 anos. Tá, mas já passou 15 anos, você acha que ele não pode ter mudado? Não, ele é um problema. Aí a gente volta no paradoxo do Teseu, que fala assim, a gente não gosta ou odeia pessoas. A gente gosta ou odeia símbolos, porque as pessoas a gente não sabe como funcionam. Eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar nesse texto e vamos sair do negócio de filosofia. Primeiro, a nossa verdadeira identidade está com Jesus Cristo. Eu não estou dizendo está em Jesus, está com Jesus. Eu vou tentar explicar. A nossa verdadeira identidade está com Jesus. Veja só o que Jesus disse a Ananias, quando este falou que Paulo era um problema. Jesus fala assim, vai na rua direita, procura, vai num cara, acha um cara de Tarso chamado Saulo, ele está orando agora. E aí o Ananias fala assim, mas esse cara é um problema. Esse cara é um B.O. E veja o que Jesus disse para Ananias. Ele diz assim, então, eu vou mostrar o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Isso é o 9,16. O versículo 16 diz, eu vou mostrar a ele o quanto ele deverá sofrer pelo meu nome. Se você está com a Bíblia impressa, adianta 5 páginas. No capítulo 21, versículo 13, poucas páginas à frente,
Jesus cumpre isso que ele está falando. Então ele diz assim, o Ananias fala assim, Senhor, eu vou te dar um toque. Esse cara é um problema. Esse cara é um problema. Ele mata, ele tem uns documentos cabulosos aí que manda prender gente em outro país. Porque tem que ser um documento muito, muito cabuloso para você chegar em outra nação e prender um brasileiro. Pensa que você chega lá, sei lá, em algum país, cara, você está lá na França e você chega lá e fala assim pro cara, você está preso e vai para o Brasil. Aí o cara olha para mim, você é quem aqui? Eu estou em outro país, bicho, eu moro aqui. E aí o Ananias está dizendo para Deus assim, ele tem poder até aqui em Damasco, ele tem cartas, ele tem uns documentos lá, umas assinaturas, uns carimbos perigosos, para prender qualquer pessoa aqui e levar para Jerusalém. Leia lá o texto. Isso é o capítulo 9. Aí Jesus fala assim para ele, então, ele é perigoso mesmo, ele é um problema mesmo, ele é uma peste mesmo, ele mata mesmo, é verdade, é tudo verdade. Só que eu apresentei a nova identidade dele agora. E agora ele é outro tipo de gente. E você não sabe. E ninguém sabe ainda. É coisa recente. Porque ele para mim é um vaso escolhido, Ananias. Então eu quero que você vá lá nessa casa, nesse endereço que eu estou te dando, coloca a mão na cabeça dele, impõe as mãos, fala que ele vai ser cheio do Espírito Santo. E eu vou mostrar para ele o quanto ele deverá sofrer pelo meu nome. 5 páginas depois, tem vários textos que provam quanto Paulo podia sofrer pelo nome de Jesus. Mas no capítulo 21, versículo 13, Paulo, no meio de uma profecia, Paulo está lá na casa de Filipe, que era um evangelista da igreja, e no meio da casa, eu não estou citando tudo por conta do tempo, no meio da casa entra um profeta. E profeta é um negócio muito louco, né? Não tem muito nexo e tal. Entra um profeta. E esse profeta chamava-se Ágabo, né? Ágabo. Aí o Ágabo entra lá e arranca o cinto do Paulo. Pega o cinto do Paulo, fala, ó, tira o cinto do Paulo e se prende lá todo, faz todo um teatro lá e fala assim, ó, assim diz o Senhor, o homem a quem pertence esse cinto ficará assim, ó, preso se ele pisar o pé em Jerusalém. E aí isso acontece mesmo. Paulo vai para Jerusalém e é preso. Aí quando o Ágabo fala isso, o pessoal começa a chorar e fala para o Paulo, isso é uma revelação, não vai para Jerusalém. E a resposta de Paulo no 21:13 é assim, ó, o que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois eu estou pronto não só a ser preso, mas eu já estou pronto para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ou seja, olha aqui Paulo mostrando quanto ele deve sofrer pelo quê? Pelo nome do Senhor Jesus. Aí a questão é, tá, mas Ananias estava errado quando ele disse que Paulo era um problema? Não. Deus estava errado quando ele disse que Paulo era um vaso escolhido e queria sofrer pelo nome, quando Jesus disse? Também não. Ananias estava certo porque o Paulo que ele conhecia era aquele que ele descreveu, um problema. O Paulo que ele conhecia matava sem dó. Uma página atrás é o capítulo 7 para o capítulo 8. E o que acontece do capítulo 7 para o capítulo 8 é a morte do Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. E quem pilotou a morte de Estevão? Saulo. E o capítulo 8, verso 1, salvo engano, começa dizendo, e Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos, foi até os principais e pediu-lhe cartas e não sei o que lá. Então, o Ananias estava certo? Estava, porque o Paulo que ele conhecia era esse monstro. O Paulo que ele conhecia matava, o Paulo que ele conhecia prendia, o Paulo que ele conhecia perseguia e humilhava cristãos. E aí Deus manda Ananias e eu encontro desse cara para orar por ele. E era esse homem que Ananias esperava encontrar, um homem altivo, um homem perigoso, um homem arrogante, um homem soberbo, um homem cruel. Mas quando ele obedece e entra no quarto, ele vai lá na rua direita, Deus mandou ir na rua direita. Onde que é a rua direita? Aqui. Ele mandou procurar na casa do Judas. Alguém sabe onde mora o Judas? Ali naquela casa, ele bateu lá na casa. Tem um cara aí de Tarso, doente? Tem.
Ele falou, então eu vim aqui orar por ele. Eu vim aqui orar por ele. E aí ele vinha esperando achar uma besta fera dentro daquele quarto. Ele veio esperando achar um homem perigoso. Ele veio esperando achar um homem arrogante, soberbo, altivo e cruel. Mas quando ele entra e vai até o quarto para encontrar Paulo, o Paulo que ele foi visitar, deitado na cama, é outra pessoa. O Paulo que ele encontrou, quando ele entra naquele quarto, ele encontra um homem orante. Ele encontra um homem cego, arrependido, humilde. Um homem que clama, um homem que chora, um homem que fala de Jesus, um homem que fala da visão que recebeu. E é isso que Jesus faz conosco. A nossa identidade está com Jesus. Jesus encontrou Paulo no caminho e disse a ele: isso é o que o sistema fez você virar, mas você não é essa pessoa. Isso é o que a religião transformou você. Esse é o você do qual a religião transformou, esse é o que você virou por causa da religião. Mas Saulo, eu venho trazendo a sua nova e verdadeira identidade, e não tem nada a ver com isso que você está fazendo agora. Então presta atenção nisso. Jesus tem a nossa verdadeira identidade. Quando ele encontra com você, um outro ser humano passa a fazer parte da tua história, uma outra peça, aí o apóstolo Paulo vai falar que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, que nós somos uma nova criatura, ou seja, as peças todas do barco se trocaram e agora você é outra pessoa. Então, primeiro, a nossa verdadeira identidade está com Jesus. A nossa verdadeira identidade está com Jesus. Quando você abre a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 3, eu não sei o versículo, não é no começo, mas eu não lembro. Romanos capítulo 3, lá pelas tantas, o apóstolo Paulo vai falar assim, que não há quem faça o bem, não há um sequer. Não há quem... Eu vou achar esse texto, espera aí, não estava preparado para ele, vamos lá. Romanos capítulo 3, do 10, 11. Ele diz o seguinte, veja o 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, de uma só vez se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urda engano, com veneno de víbora está nos seus lábios, a boca deles é cheia de maldição e amargura, seus pés são velozes para derramar sangue, Aí você fala assim, pastor, mas espera aí, do que ele está falando aí mesmo? Teologicamente, biblicamente, o que é isso aí? Aí ele está dizendo que esse é o pecador em potencial que todos nós somos. Esse texto está dizendo assim, isso aqui é o que vocês são, potencialmente. Porque pode ser que você nunca tenha feito isso, mas não tem gente que tem o pé veloz para derramar o sangue? Então, porque ele se tornou assim, mas ele nasceu um bebezinho igual você, foi beijado pela mãe igual você, mas ele virou um animal, um monstro, um estuprador, um monstro moral. Alguém que é capaz de matar a própria mãe, o próprio filho. E aí, quando nós nascemos, todos nós nascemos pecadores, ou seja, a nossa identidade foi afetada pelo pecado. E todos nós somos monstros em potencial. Dentro de você tem o potencial de se afastar tanto de Deus, e tanto, para cometer tanta barbaridade, que as pessoas que te conhecem vão dizer, não acredito que ele podia fazer isso. No presídio, tem um monte de gente, e para cada pessoa daquela presa, tem um monte de gente que conhece essa pessoa que diz, não, eu não sabia que ele era capaz de fazer um negócio desse. Porque o pecado me transforma num monstro em potencial. Um monstro em potencial, não estou dizendo que todo mundo é, mas estou dizendo que todo mundo pode se tornar. Longe de Deus, essa é a consequência. E Jesus tem a nossa verdadeira identidade. Ele diz assim, então, isso é o que o pecado tem para você.
agora eu vou apresentar a identidade que eu tenho para você. Por isso que quando Paulo respira com cartas e documentos para prender e para matar cristãos, encontra-se com Jesus em Damasco, Jesus fala com Ananias: vai lá na rua direita, eu já fiz minha parte, agora é com você. Impõe a mão sobre ele, ora por ele, vai dar tudo certo. Aí o Ananias: mas esse cara é o Saulo, esse cara é um monstro, esse cara é perigoso, esse cara... Então, ele é tudo isso mesmo, mas eu já apresentei a verdadeira identidade dele para ele, e agora ele é outra pessoa. E quando você entrar naquele quarto, você vai encontrar um irmão. E sabe o que o Ananias fala quando ele chega lá em Atos capítulo 9? Ele entra no quarto e fala assim, ó: irmão Saulo. Irmão Saulo. Essa é a primeira vez que Paulo é chamado de irmão na Bíblia. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te imponhas as mãos, para que sejas cheio do Espírito Santo, para que recobres a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente caiu dos seus olhos as escamas, e levantando-se, Paulo foi batizado. Segundo, a transformação completa, ou a transformação mais complexa, só depende de um encontro com Jesus. Quando eu estou chamando de transformação mais complexa, pensa, um perseguidor da igreja virar um missionário da igreja, é uma transformação complexa. Eu não estou dizendo de um perseguidor da igreja se tornar um simpatizante da fé, não. Eu estou dizendo, Paulo é o maior problema da igreja. Ele cometeu o primeiro assassinato contra cristão. Paulo é o maior algoz da igreja. Veja o que ele mesmo, veja o depoimento de Paulo no capítulo 26. Abre em Atos 26, verso 9. O que ele mesmo disse sobre essa fase da sua vida. Ele diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus. Isso é Paulo falando. Paulo dando o seu próprio testemunho. Ele está dizendo, eu achava que eu tinha que fazer qualquer negócio, qualquer coisa, contra o nome de Jesus o Nazareno. Atos 26, 9. Não sei se está certo essa referência, acho que está. E com uma única frase, num único dia, não é um curso, não é uma mentoria, não é uma tutoria, não é um acompanhamento, não. Um dia, uma frase, um encontro, foi o que Jesus Cristo precisou para transformar o maior perseguidor da igreja num maior bandeirante do evangelho. Um encontro. E o que Jesus disse nesse encontro? Jesus não foi lá e se apresentou, tipo, então, eu sou Deus, tá? É o seguinte, eu tenho a Trindade, eu vou te dar aqui um curso rápido de como é que funciona. Jesus falou assim, então, eu sou Jesus quem tu persegues, entra na cidade e eu vou te explicar o que você tem que fazer. E agora você é meu. Acabou. Uma única frase, um único encontro. Com o gadareno, aconteceu a mesma coisa. Com você, aconteceu a mesma coisa. Olha que interessante. Pode ser mais complexa a decisão de caminhar numa igreja evangélica. Essa decisão é um pouco mais complexa, belicosa. Porque você fala assim, mas agora eu vou falar que eu sou crente, porque não sei o quê, eu faço parte da missa, eu faço, sei lá. Essa decisão, ela gera um pouco mais... Mas a transformação geralmente é assim, é um dia um texto, uma fala de Jesus, uma palavra, entra aquele negócio no seu coração, você fala, nossa, é isso. É isso. E você cai de joelhos, você confessa Jesus. Com Paulo foi assim, comigo foi assim, com você foi assim. Com o gadareno aconteceu a mesma coisa. O gadareno, ele era cheio de demônios, ele vivia nu. Vocês conhecem o texto? Ele tinha rompido com o conceito de higiene, de etiqueta. Ele era tosco. Ele era ele era um cara que dava vergonha.
Você está andando na rua, cruzava o gadareno, você tapava o olho dos seus filhos. Ele andava nu. Mas olha o que acontece com ele em Marcos capítulo 5, verso 20. Então, ele foi e começou a pregar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. E todos se admiraram. Agora é interessante que, quando eu era novo convertido, eu li esse texto, e eu pensava assim, caramba, um dia eu vou ter condição, se um dia eu tiver condição de ir até Israel, eu quero conhecer essa cidade, Decápolis. Só que não tem uma cidade chamada Decápolis. Não tem um lugar bem-vindo a Decápolis, né? Não, eu sou o prefeito de Decápolis, não tem. Decápolis é uma região de 10 cidades. O que torna esse projeto, esse processo aqui, esse versículo, muito mais grandioso. Porque esse cara, de nu, tosco, fedido, jogado dentro do cemitério de Gadara, ele se torna um missionário para 10 cidades. Ele vira um missionário para 10 cidades. E o que ele precisou de fazer de mudança? Um encontro com Jesus. Lembra que Jesus tem a nossa verdadeira identidade. Ele chega no gadareno como se ele dissesse assim, você está trancado aí na sepultura, ele vivia dentro do cemitério, você está nu, você anda fedendo, ninguém se importa com você e você não se importa com ninguém, você se automutila, você se fere, mas eu estou trazendo a sua verdadeira identidade. Você não é isso aí. Você não é isso. E você não vai viver isso mais. A partir de hoje, tudo vai mudar para você. A sua identidade. E você não vai mais ser conhecido como o peladão de Gadara. Acabou. Acabou. Hoje termina essa saga na sua vida. E aí, quando o cara entende isso, ele vai pregar em 10 cidades. E quando ele vai pregar em 10 cidades, a Bíblia diz que todos se admiraram. Existe uma verdade profunda aqui. Se você está ouvindo essa palavra e não serve a Deus ainda, ou se você não serve a Deus como devia, se você não tem um compromisso verdadeiro com o Evangelho, a verdade profunda é o seguinte: você não é isso aí que você está vivendo. Existe outra vida, existe outra identidade, existe outra possibilidade. Pensa no teu nome, existe outro João, existe outra Cristina, existe outro Márcio, existe outra fulana, existe outro fulano, existe outra identidade para você. E Jesus Cristo é quem tem essa nova identidade. E Jesus Cristo é quem tem essa nova oportunidade. Quando Ele chega, tudo muda rapidamente. Você percebe como as pessoas mudam com Jesus? Ele chega, Ele fala, e quando Jesus chega e fala, pronto, acabou. A pessoa é outra. Lembra da samaritana conversando com Jesus? A samaritana conversa com Jesus e ela fica ali enrolando, falando negócio de profeta, não sei o que e tal. E o que Jesus está dizendo para ela, em outras palavras, é o seguinte: eu sei quem você é, eu sei a sua história, eu sei suas desilusões amorosas, eu sei as suas lágrimas, eu sei quantos casamentos você tentou e faliram, eu sei tudo sobre você, mas o que você não sabe é que eu estou trazendo a sua nova identidade. Você não vai mais ser conhecido assim nessa cidade. A sua nova identidade, você vai ser uma missionária para essa cidade, e todo mundo vai conhecer a Deus através da sua vida, e tudo isso começa hoje. E a mulher se transforma numa missionária. Ou seja, Jesus tem a identidade nova, a identidade de nova criatura. O RG de nova criatura está com Jesus Cristo. E quando ele tem um encontro com uma pessoa, ele entrega essa nova identidade para essa pessoa. As coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo, porque essa pessoa agora é nova criatura em Cristo Jesus. Terceiro, hein? Evoluindo. Mesmo sendo novas criaturas,
a nossa identidade ainda não é plenamente revelada. Mesmo sendo nova criatura, a nossa identidade não é plenamente revelada. Deixa eu falar. Quando a gente tem essa compreensão que a gente está alcançando nesse estudo bíblico, algumas coisas começam a ficar claras. Por exemplo, quando Paulo fala assim, miserável homem que sou, né? Com a mente eu sei a lei de Deus, mas nos meus membros tem outra lei, não sei o que lá e tal. Já fica com essa compreensão que a gente tem aqui, você fala assim, então eu entendi. Então Paulo nova criatura, está numa batalha com a antiga identidade dele sobre isso. E todos nós passamos por isso, não é verdade? Mas com quem está a nossa verdadeira identidade? Com Jesus. Quanto mais perto de Jesus você está, mais essa nova identidade é apresentada. E quanto mais longe de Jesus você está, essa nova identidade vai virando só um lembrete, um carteirinha de igreja, qualquer coisa. Mas o velho homem vai aflorando. Quanto mais perto de Jesus, mais a nova criatura funciona. Quanto mais longe de Jesus, menos essa nova criatura funciona. Pastor, e essa tensão vai durar quanto tempo? Então, você nunca vai ser um super crente. Você nunca vai ser um cristão santo. Você nunca vai ser. Porque essa nova identidade que você reconheceu, essa nova criatura que você é verdade. É verdade. Mas ela convive com outra natureza, a velha, dentro de você. E essa briga, esses altos e baixos, a nossa compreensão cristã é que a gente tem que viver isso. Quanto mais perto de Jesus, mais fácil lidar com tudo isso. E quanto mais longe de Jesus, mais difícil lidar com tudo isso. Amém, irmãos? E é assim que a gente chega no terceiro ponto, porque mesmo sendo nova criatura, a nossa idade não é plenamente revelada. Não é plenamente revelada. Eu comecei a pensar nisso quando eu faço as devocionais de manhã, chamado Conversas Profundas, eu estava pensando, orando, lendo, escrevendo, pesquisando, e caí lá no texto de Apocalipse 2,17. Lá em Apocalipse 2,17, veja, a Bíblia diz que a gente vai receber uma pedra branca com o nosso novo nome. E olha que interessante. Abre em 1 João 3,2. Desculpa, não está aqui no sermão se estiver errado, mas eu acho que é 3,2 da primeira epístola de João. Ele diz assim: amados, agora nós somos filhos de Deus. Pergunta: o que nós somos agora? Filhos de Deus. Agora você é filho de Deus. Mas ainda não sabemos o que haveremos de ser. Você fala assim: ô João, que conversa é essa? Que é isso que ele está falando, amados. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. O que ele está dizendo é o seguinte: a sua nova identidade agora é ser filho de Deus, é ser nova criatura. Essa nova identidade que Jesus Cristo te deu está funcionando e funcional, é verdade. Só que não é tudo. Só que não é tudo. Existe um outro salto ontológico para você viver. Ele diz assim: não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele chegar, quando ele se manifestar, então seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Ou seja, terceiro, para a gente encerrar, mesmo sendo novas criaturas ou nova criatura, nossa identidade não está plenamente revelada. Pastor, por que não está plenamente revelada? Lá em Apocalipse 2,17, está escrito que você vai receber uma pedra branca. E o que está escrito na sua pedra branca? O que está escrito na sua pedrinha branca? Esse nome é de quem? Seu. Então você não sabe nem seu novo nome. Você é uma nova criatura, mas ainda não está tudo revelado. Como é que é seu novo nome? Você sabe? Não sabe. E
veja que interessante esse lance de... Porque a identidade, o nome, né, é a identidade máxima de um ser. São os nomes que a gente dá para as pessoas. Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo outro. São os nomes que a gente dá para a pessoa. E o nome que você recebeu do teu pai, da tua mãe, eu não sei, eu tenho uma empresa e na empresa nós temos um ímã para nomes esquisitos. É batata. Se eu abrir aqui a lista de alunos, eu começo a falar cada nome que você fala, não, pastor, é brincadeira. Um dia ligou um na rádio que chamava Molúdio. Caramba. Não sei se você está ouvindo aí, se tiver um abraço Molúdio. Eu sou o rei da furada, então vai se estar lá no chat. Aí veja, quando a Bíblia diz que eu vou receber uma pedra branca, o meu novo nome, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que essa performance que eu vivo ainda não é tudo. Tem mais. Tem mais de Deus ainda para você. Não é tudo isso. É a bênção, não sei o que, lá tá, mas ainda não está completo. O ciclo não fechou. Eu ainda nem sei meu nome. Eu ainda nem sei meu nome. Pastor, mas eu sei, o seu nome não é César? Então, por que eu me chamo César? Eu me chamo César porque quando eu nasci, meu pai tinha autoridade sobre mim, e ele chegou no agente do governo, e ele falou assim para o agente do governo, eu quero que essa criança se chame César. E o governo falou, e o agente falou, como que é? Eu quero César. Do quê? César fulano de tal. E aí, cadê seu documento? Está aqui, ele é meu, eu que sou o pai. E eu quero que ele chame César Cavalcante. Aí ele falou, tá bom, com esse. E aí o meu pai tinha tanto poder nesse sentido, de autoridade, que o agente do governo falou assim, então beleza, pá, César. E aí eu gosto do meu nome, tá tudo bem. E hoje, se alguém fala César, eu vejo se é comigo, porque meu pai me colocou esse nome. Mas esse não é o meu nome. Eu não sei qual é o meu nome. Esse não é o teu nome, do teu RG. Você não sabe teu nome. Você não sabe o teu nome. Quer dizer que essa identidade que começou quando Jesus pescou você, e você passou a ser nova criatura, essa transformação de glória em glória, ainda não terminou. E um dia, quando você receber, aí você vai dizer, ele vai entregar a pedra branca para você com o seu nome, e se alguém, um dia, se alguém quiser saber o meu nome, vai ter que perguntar a mim, porque eu vou falar o meu verdadeiro nome para as pessoas, mas nem eu sei, porque o processo da identidade de nova criatura não terminou. E esse processo está em atividade até agora. Por isso que, às vezes, você tem altos e baixos na vida. Calma, você está no processo. Não terminou. Vai terminar o dia que você estiver diante de Jesus com vestes brancas, com corpo glorioso, transformado, aonde não haverá mais sol, onde não haverá mais mar, aonde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais choro. E aí um dia Jesus vai olhar para você e vai dizer, essa pedra branca fecha o ciclo de transformação que eu comecei na tua vida, no dia que você me conheceu a primeira vez, no dia que eu te pesquei do mar do mundo e do pecado, e hoje eu fecho esse ciclo falando para você quem você realmente é, porque você não sabe até hoje o seu verdadeiro nome, mas a nossa verdadeira identidade está com Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus. Enquanto esse dia não chega, vão me chamando de César mesmo. Enquanto esse dia não chega, é o que a gente tem para viver, para trabalhar. Mas esse processo de transformação começou quando Jesus entrou em Gadara, na sua Gadara. Quando Jesus entrou em Samaria, na sua Samaria.
quando Jesus entrou no charco de lodo, no seu charco de lodo, e encontrou você, nu como aquele gadareno, perdida como aquela samaritana. Todas essas histórias não são soltas na Bíblia, elas estão falando sobre o nosso encontro com Jesus. E a nossa transformação que começa a partir do momento em que Jesus Cristo restaura a nossa identidade. Mas essa restauração é um ciclo que começou e um dia vai ter fim, quando Jesus, que é o Amém, na Bíblia Jesus também é chamado de Amém, entregar o último ciclo da transformação da tua vida. Que Deus em Cristo abençoe você, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos ficar de pé, todos, por favor, em nome do Senhor. Chegou o momento do nosso ofertório e vou convidar você a curvar sua cabeça e ser dirigido pelo Senhor. Aqui na Genuína, nunca, nenhuma vez, a gente usa de emocionalismos e promessas e não sei o que sobre o ofertório. E eu percebo que é um ambiente muito propício para a pessoa também não se comprometer em nada com o reino de Deus. E não é essa a ideia, é que você se comprometa com o reino de Deus. Só que você não pode fazer isso nem por força, nem por violência, é por Deus. Então deixa o Senhor cuidar das suas finanças, da sua história, da sua vida. Se entregue totalmente, inclusive nessa parte. Curva sua cabeça e vamos ao Senhor em oração. Pai Santo, nós te louvamos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Obrigado por tua palavra tão revelada, tão esclarecedora. E obrigado por tua direção. Agora, no momento do ofertório, dirige-nos, guia-nos, encaminha-nos. Aqui orando tem pessoas tão necessitadas de livramentos nessa área das finanças, tão necessitadas de provisões tão específicas que só o Senhor para prover. E também pessoas tão gratas pelo que o Senhor tem feito. Enfim, cuida, Senhor, de todos aqueles que precisam desse cuidado especial, às vezes pontual. E usa a nossa igreja para enxergar essas pessoas também e ajudar nesse cuidado. Recebe, Senhor, os dízimos, as ofertas, os votos feitos. Que, acima de tudo, o seu nome seja sempre glorificado e conhecido. Fazemos esse ofertório sempre alegres e em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal do envelope, hoje eu estou no envelope.